A gente viu gasometria, viu? Viu? Vai cair na sua prova de manhã, não Vai vai? cair na prova de novo. Tá, vai cair. De que jeito? Uma questão aí, agora a gente fez os casos. Tá, e que mais assim você Ah, quer? eu não falo com vocês. Eu só aprendi. Olha só, queridos, então. Tá. Então a gente começa hoje o nosso segundo ciclo. Eu só estou aqui pensando, eu trabalhei. No sistema respiratório a gente trabalhou transporte de gases, depois a gente trabalhou as doenças pulmonares obstrutivas, depois da a gente vai ter que discutir depois uma outra coisa que se chama estresse oxidativo, tá? Mas a gente vai discutir ela um bocadinho para frente. Mas a gente vai fazer isso. Tá, ciclo da ureia. Na verdade, o que a gente vai discutir hoje é sistema excretor. Então, anota aí para a gente, por favor. Coloca sistema excretor bem grandão aí. E você vai colocar a principal função do sistema excretor é eliminar as excretas nitrogenadas. Eliminar as excretas nitrogenadas. Som. O som. Eliminar as excretas nitrogenadas. Tá bom? Quando a gente pensar nas excretas nitrogenadas, a gente vai pensar em 4 excretas nitrogenadas. 3 delas estão representadas aqui para vocês. Essas 3 moléculas, se você perceber, têm alguma coisa em comum. E essa coisa em comum que tem nas moléculas está aqui, ó, circulando. É o nosso nitrogênio. E é exatamente por isso que é chamado de excretas nitrogenadas, porque tem aí vários nitrogênios. Essa primeira molécula, ela se chama amônio. Esse é o nosso amônio. Beleza? Essa segunda molécula se chama ureia. E a terceira molécula se chama ácido úrico. Bem, dessas 3 moléculas, todas elas a gente produz e a gente tem que eliminá-las, porque são moléculas teoricamente tóxicas. Tudo bem? Das 3, a mais tóxica para a gente é o amônio. Porque, na verdade, você libera o NH3 e junta com o H+, produzindo o NH4+. Esse H+, que eu estou circulando aqui para vocês, ó, ele está lá no nosso plasma sanguíneo. E se você lembrar, o nosso pH plasmático é 7,4. E quando a gente pensa em pH, a gente está pensando na concentração de quem? Lembra lá do primeiro período? É a concentração de H+ livre. Se o NH3 retira hidrogênio do plasma, o que acontece com o pH? Ele sobe. E subir o pH representa para a gente um processo que você conhece como alcalosia. Então, o amônio, na verdade o NH3, ele é tóxico porque ele retira hidrogênio do ambiente. Aí ele causa um quadro de alcalemia. Para a gente diminuir a toxicidade da amônia em amônio, a gente transforma essa molécula nessa. Tudo bem? Então, lá no nosso fígado, a gente vai converter a amônia em ureia. Aí essa ureia, ela não varia o pH. Beleza? Se ela não varia o pH, significa que ela é uma molécula menos tóxica
do que a amônia. Agora, essa última molécula que você está vendo, a gente chama ela de ácido úrico. Beleza? Eu acho que você conhece uma patologia que é caracterizada pelo aumento de ácido úrico nas articulações. Como é que a doença se chama? Gota. Então, quando você coloca essa molécula lá no seu líquido sinovial, você tem a patologia que a gente chama de gota. Fechou? Aí, existe uma discussão que, na minha cabeça, é uma discussão errada. Porque eles falam assim: pessoas que têm gota não podem comer proteína. Mas proteína não tem nada a ver com ácido úrico. Para você produzir ácido úrico, você precisa de degradar, de quebrar bases úricas. Se você lembrar, as bases úricas são adenina mais guanina. Então, quando você quebra as bases adenina e guanina, você transforma essas bases em quê? Em ácido úrico. E esse ácido úrico, se acumular nas articulações, você tem a patologia conhecida como gota. Então, perceba que ácido úrico veio de DNA e veio de RNA, principalmente. Certo? Porque a adenina faz parte do nosso material genético da mesma forma que a guanina. E isso não é proteína. Agora, quando você pega amônio e ureia, esses sim são a partir da degradação de proteínas. Na verdade, de aminoácidos. Tudo bem? Bonitinho? Então, a gente vai tentar discutir para tentar falar para você que gota não tem nada a ver com proteínas, pelo menos no primeiro momento. Aí o que vai acontecer? Olha só. Eu acabei de dizer para você que amônio e amônio e ureia veio da degradação de quem? Proteínas. Quando você pega a proteína, você sabe que a unidade básica da proteína são os aminoácidos, certo? Então eu vou representar um aminoácido aqui para você lembrar. Ó. Esse é o nosso aminoácido. C-O, OH, um radical, um hidrogênio e um nitrogênio. E nesse nitrogênio, 4 ligantes. Tudo bem? Então por que essa molécula se chama aminoácido? Porque ela tem essa região que você conhece como ácido carboxílico. E você tem essa região que você conhece como amino. Beleza? Todo mundo lembrou disso? Tá. Agora, olha a seguinte situação. Olha só. Perceba. Eu já mostrei esse slide mais de uma vez para você. O que a gente está pensando? A gente está pensando nesse nutriente, que são os aminoácidos. Esquece glicose, esquece ácido gráfico. Pensa nos aminoácidos. Quando os aminoácidos eles entram nas nossas células, eles têm várias coisas para fazer. Uma delas é participar da síntese de proteínas. Bonito. Para isso, o aminoácido tem que interagir com o RNA transportador. Outras possibilidades são produções de neurotransmissores. Muito bonitinho. E a terceira possibilidade é a produção do que a gente chama de alfa-cetoácidos. E o que é isso? Bem, qual é a lógica disso? Lembra desse ciclo? Esse é o nosso ciclo de Krebs. O povo odeia. Sem uma maldade danada de odiar esse ciclo. Olha só. Quando você olha para esse ciclo, estou circulando isso. Esse é o nosso oxalacetato. Dá uma olhadinha para essa molécula que eu acabei de circular. Olha para ela. Beleza. Se você olhou para essa molécula, onde tem nitrogênio nessa molécula? Em nenhum lugar. Se você pegar o citrato, também não tem nitrogênio. E se você
você pegar qualquer uma das outras moléculas que fazem parte do ciclo de Krebs, em nenhuma delas você encontra nitrogênio. Então, o nitrogênio não faz parte do ciclo de Krebs. Não faz. Então, pensa o seguinte. Vamos desenhar um aminoácido de novo. Ó, eu estou com um aminoácido. Ácido carboxílico, radical, hidrogênio e o grupamento amino. Vou colocar de azul. Se você precisar de utilizar aminoácido como fonte energética, o que você tem que tirar dele? Você tira isso. Beleza? O que sobra, que está em vermelho na imagem para você, ó, a gente chama de alfa-cetoácido. Então, toda vez que você for utilizar aminoácido como fonte energética, você tem que tirar o grupamento amino desse aminoácido. Esse grupamento amino, na verdade, ele sai na forma de NH3. E esse NH3, quando se junta com H+, ele se transforma em quem? NH4+. Beleza? E isso aqui é tóxico. Como é que eu vou fazer para que isso seja menos tóxico? Vou transformar isso, que é o nosso amônio, em quem? Beleza? E o resto de esqueleto carbônico que está em vermelho? Para onde ele vai? O resto vai para o ciclo de Krebs. Então, toda vez que você utiliza aminoácido como fonte energética, eu tenho que unir o ciclo de Krebs mais o ciclo da ureia. Por que eu tenho que unir essas duas coisas? Porque toda vez que eu pegar um aminoácido, eu tenho que tirar o grupamento amino. E esse grupamento amino vai para onde? Para a produção da ureia. E a gente chama isso de ciclo da ureia. E o restante de esqueleto carbônico, que a gente chama de alfa-cetoácido, vai para onde? Para o ciclo de Krebs. Isso acontece quando em você? Toda hora. Não tem nada de patológico por isso. Toda hora o seu corpo utiliza aminoácidos como fonte energética. Então, da mesma forma que você tem, olha só, a glicose como fonte energética, o ácido gráfico como fonte energética e o aminoácido como fonte energética, da mesma sorte que você tem eles, você vai perceber que todos eles se encontram lá na mitocôndria. Beleza? Aí a glicose vai sofrer a glicólise, o ácido gráfico vai sofrer a beta-oxidação e os aminoácidos vão sofrer a transaminação. O que significa transaminação ou desaminação? A retirada do grupo amino. Para onde vai o grupo amino? O grupo amino vai para qual ciclo? Ciclo da ureia. Acho que você entendeu que lá no ciclo da ureia a gente vai produzir ureia e a ureia vai para a urina. Beleza? E da urina vai para o vaso sanitário. Entendeu a ideia do processo? Então, quando você olhar para as excretas nitrogenadas, você vai sempre pensar assim: de onde veio o NH4+? De um amino ácido. E de onde veio a ureia? Da transformação do amônio em ureia. Qual é o principal órgão para isso? E de onde vem o ácido úrico? Da degradação da adenina mais glútamina. Além dessas três bases nitrogenadas, existe uma quarta, que a gente vai chamar ela de creatinina. E essa creatinina, ela será utilizada por vocês, futuros médicos,
para visualizar se o rim da pessoa está bom ou não. Então, ele serve de marcador de lesão renal. Certo? E a gente vai perceber como é que isso funciona. Show de bola até aqui, pessoas? Entendeu? A gente já conseguiu ver 2 slides. Sim? Tá. Então, perceba que a primeira informação que eu te dei foi o ciclo da ureia, na verdade, o sistema excretor, a partir do ciclo da ureia, ele serve para eliminar quem? As excretas nitrogenadas. Por quê? Porque essas excretas nitrogenadas, elas são tóxicas. Show de bola. Existe uma outra função do sistema excretor. Anota aí gigante para a gente. Qual é a outra função do sistema excretor, além de eliminar as excretas nitrogenadas? É auxiliar o controle glicêmico. Essa é uma outra função desse nosso sistema excretor. Como assim? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem a seguinte ideia. Vamos entender isso direitinho. Imagina que isso que eu estou representando para você seja o nosso fígado. Esse é o nosso fígado. Vesícula biliar, bonitinho. E esse outro que eu estou representando para você seja o nosso músculo. Então, esse é o ossinho do músculo. E esse é o nosso músculo. Beleza? E eu vou representar aqui, malecoricamente, um vaso sanguíneo. Aliás, o que está de fora das coisas vai ser o nosso vaso sanguíneo. E a gente vai pensar em 2 possibilidades. Primeira possibilidade, em uma situação hiperglicêmica. E a segunda possibilidade, em uma situação normo/hipoglicêmica. Show de bola aqui? Acontecerá o seguinte, então. Em uma situação hiperglicêmica, eu vou ter a glicose. E aí, a quantidade de glicose na corrente sanguínea, ela é alta ou ela é baixa? Alta. Então, eu estou com alta concentração de glicose na corrente sanguínea. Aí, essa glicose, ela vai entrar nas nossas células. E eu estou pensando tanto na célula do fígado, quanto na célula do músculo. E essa glicose, aqui dentro da célula do fígado, vai ser convertido no que a gente chama de glicogênio. Então, glicogênio. Beleza? E no músculo, exatamente a mesma ideia. Glicogênio. Qual é o hormônio que faz isso acontecer? É a insulina. O hormônio insulina age em qual situação? Hiperglicemia. E esse hormônio estimula a síntese de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado. Esse, então, é o nosso glicogênio. Tá. Toda vez que você pensar em glicogênio, o que você está pensando? Você está pensando assim, ó. Vamos desenhar para você visualizar. Você está pensando uma molécula de glicose unida a outra molécula de glicose, unida a outra molécula de glicose, unida a outra molécula de glicose. Isso tende ao infinito. Então perceba que glicogênio não é gordura. Glicogênio é o quê? Moléculas de glicoses ligadas uma na outra. Você nunca pode falar assim: tem como armazenar a glicose na forma de gordura? A resposta é não.
Como que o seu corpo armazena glicose? Na forma de glicogênio. E o que é o glicogênio? É uma sequência de glicoses, que tende ao infinito. Pensa em 1 bilhão de moléculas de glicose. Certo? A glicose, ligado com glicose, ligado com glicose, ligado com glicose, ao infinito. Show de bola, entendeu isso? Entendeu isso? Quando você precisa, e olha só isso, quando você sai da situação hiperglicêmica, você vai para qual situação? Normoglicêmica, e da normoglicemia depois para a hipoglicemia. Significa, e eu vou colocar isso em amarelo, em verde agora, ao invés da sua concentração de glicose estar alta, a concentração de glicose vai estar como? Baixa, porque eu estou pensando na norma barra hipoglicemia. O que o seu fígado faz? O seu fígado vai quebrar o glicogênio para colocar esse glicogênio na forma agora de glicose na corrente sanguínea. Então ele quebra aqui, ó, e libera a glicose. Quebra aqui e libera a outra glicose. Tudo bem? Então a gente vai colocando a glicose na corrente sanguínea. Acontece o seguinte, o que é extremamente importante para vocês, muito importante. Quando você quebra o glicogênio, você não libera a glicose livre. Na verdade, a quebra do glicogênio libera isso aqui, ó, a glicose com o fosfato no carbono número 1. Então, na verdade, você libera a glicose 1-fosfato. A gente chama de G1P, glicose 1-fosfato. Lembra o seguinte, lembra que na via glicolítica, na glicólise, qual é a primeira coisa que acontece com a glicose? Adiciona um fosfato em qual carbono? O 6. Aí você tem a glicose 6-fosfato. Lembra disso? Para que isso serve? Para a glicose não sair da célula. Ou seja, o fosfato impede com que a glicose saia da célula. Então, quando você quebra o glicogênio, você não produz glicose livre. Você produz a glicose 1-fosfato. Você acha que essa glicose 1-fosfato sai da célula? Não sai. Então, eu preciso de tirar o que da glicose 1-fosfato? O fosfato. Então, eu tenho que tirar isso, ó, da glicose. E aí eu tenho a glicose livre. E aí sim, a glicose livre, ela sai da célula. Então, você só vai tirar a glicose da célula. Você não tira a glicose com o fosfato. Entendeu a lógica? Sim? Então vai, mais uma vez, ó, decora aí. Qual é a sua reserva de glicose? Glicogênio. Se você quebra o glicogênio, você produz glicose? Não. Você produz glicose em fosfato. Beleza? Ah, eu preciso de tirar a glicose da célula. O que eu tenho que tirar da glicose em fosfato? O fosfato. E aí, a glicose livre sai da célula. Então, entenda. Olha para o músculo. O músculo tem glicogênio? Tem glicogênio. E aí eu vou ter que quebrar esse glicogênio, produzindo glicose. Isso é verdade? Não é. Eu produzo glicose 1-fosfato. Essa molécula, glicose 1-fosfato, consegue ir para a corrente sanguínea? Não consegue. Acho que você entendeu. E só irá se a gente tirar quem? O fosfato. Então existe uma enzima que justamente tira o fosfato da glicose. Ela se chama glicose 6-fosfatase. Então a enzima se chama, ó, vou colocar ela aqui. Glicose 6-fosfatase. Então, qual é a lógica dessa brincadeira? A lógica é assim, ó, entenda rapidão, ó. Eu quebrei o glicogênio e coloquei o fosfato
no carbono 1 da glicose. Beleza? Aí, uma outra enzima fez isso acontecer. Ó. Olha se você entende isso. Qual é a diferença das duas moléculas? Posição do fosfato. Essa é a glicose 1-fosfato e essa é a glicose. Então, existe uma enzima que transforma a glicose 1-fosfato em 6-fosfato. E existe uma outra enzima que faz isso acontecer. Transforma a glicose 6-fosfato em glicose livre. Essa enzima que transforma a glicose 6-fosfato em glicose livre, como é que ela se chama? Glicose 6-fosfatase. Essa enzima, ela é uma enzima exclusiva de qual órgão? Fígado. Se você entendeu o que eu disse, o glicogênio do fígado serve para manter a glicemia? Serve. Porque quando você quebra o glicogênio do fígado, você produz glicose 1-fosfato, glicose 1-fosfato vira glicose 6-fosfato, e a glicose 6-fosfato vira glicose. E aí a glicose vai para a corrente sanguínea. E o músculo? O glicogênio do músculo serve para ir para a corrente sanguínea? Não serve. Então, isso não acontece no músculo. O glicogênio, quando é quebrado no músculo, vira glicose 1-fosfato, e o músculo, a glicose 1-fosfato vira glicose 6-fosfato, mas não existe a enzima que tira o fosfato do carbono 6 da glicose 6-fosfato no músculo. Não existe. Então, não temos a enzima glicose 6-fosfatase no músculo. Se você entendeu o que eu disse, o músculo só serve para retirar glicose do sangue. O músculo não serve para colocar glicose no sangue. E o fígado? O fígado retira, mas também coloca. Então, o fígado ele controla a sua glicemia de duas formas: retirando a glicose do sangue e colocando a glicose no sangue. E o músculo? De uma única forma: retirando a glicose do sangue. O músculo não coloca a glicose no sangue porque falta uma enzima. Qual é a enzima? Glicose 6-fosfatase. Se você entendeu isso, grande parte da nossa discussão está chegando ao final. Pode falar? Ali no fígado, a insulina, ela quebra o Produz glicogênio? glicogênio. Para quebrar o glicogênio, você precisa de 2 outros hormônios. 3. 2 principais: glucagon e adrenalina. Glucagon agindo no fígado, adrenalina agindo no músculo. Tá bom? Qual é a enzima que transforma o glicogênio em glicose? Chama glicogênio fosforilase. Fosforilase. É a enzima. É a enzima que quebra o glicogênio. Mas aí perceba, olha o nome da enzima: glicogênio fosforilase. Significa que ela fosforila o glicogênio. Fosforila é colocar fosfato. Sim. E aí ela coloca o fosfato em qual carbono? No carbono. Então você não, se você entender, eu tenho certeza que sim, você não pode falar só. Você não pode falar que o glicogênio libera glicose, porque não é verdade. O glicogênio libera glicose e fosfato. Porque isso muda tudo. Porque se o glicogênio liberasse só a glicose, o músculo conseguiria liberar a glicose para o sangue. E o músculo não faz isso. Show? Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Agora, o que vai acontecer, queridos? Glicose. Essa enzima glicose 6-fosfatase fica lá no seu retículo endoplasmático liso. Do fígado. Agora acontece o seguinte, pessoas. Perceba. Se o músculo não consegue colocar glicose na corrente sanguínea, porque falta uma enzima para ele,
Como que o músculo ajuda o fígado no controle glicêmico? Vai falar. Aqui transforma o gelo em receita em glicose, posso falar também? Não, é uma mutase. Na verdade, a gente chama de isomerase, né? Só vai pegar o carbono, é uma isomerase. A gente vai pegar o carbono 1 e colocar no 6. Então ficou assim, queridos. Ó, agora pensa, vai junto, que agora é a parte difícil da brincadeira. Então, o que aconteceu? Eu acabei de dizer para você que o nosso sistema excretor tem duas funções. Primeiro, eliminar as excretas nitrogenadas. Segundo, auxiliar no controle glicêmico. Como que a gente auxilia o controle glicêmico? Bem, a gente auxilia o controle glicêmico, o músculo ajudando o fígado. Como? Se o músculo não consegue colocar a glicose na corrente sanguínea. Existe uma outra coisa que é muito legal. Vocês entenderam o que eu disse? Olha só então, eu vou apagar isso, pode? Pode apagar. Então o que acontece? O que vai acontecer? O glicogênio do músculo, quando ele é quebrado, vamos desenhar isso de novo para ficar bem bonitinho na sua cabeça. Então está lá o nosso músculo, ó. Esse é o seu ossinho bonitinho de novo. E está lá o nosso músculo de novo. E aí o que aconteceu? Olha só. Duas coisas vão acontecer simultaneamente. Então eu tenho aqui, ó, a glicose. Todo mundo está vendo a glicose lá? E essa glicose tem o fosfato em qual carbono? Que ela veio então do glicogênio. Essa glicose 1-fosfato, ela vai ser convertida em piruvato, que é o que você conhece como glicólise. Lembra que eu pedi para você decorar dos 10 passos, só 4? Que foi o 1, o 3, o 6 e o 10. Show de bola? Tá. Então, a gente está fazendo a quebra da glicólise. A quebra da glicose para produzir piruvato. Ao mesmo tempo, olha que doido que é isso. Eu vou pegar aqui um aminoácido, vou desenhar ele grandão, porque não tem jeito de desenhar ele petitinho, eu não dou conta. C dupla O, ao menos, radical, hidrogênio e o nitrogênio aqui, ó. Vou colocar ele em verde. O nitrogênio. Show de bola ali? Está dentro da célula. O músculo vai fazer isso, ó. Pegar esse nitrogênio que está nos aminoácidos e vai associar o nitrogênio com o piruvato. Entendeu isso? Então eu vou pegar o